Olha, do esporte, a gente fala agora sobre economia, porque a inflação brasileira subiu 0,16% no mês de junho, abaixo da expectativa do mercado. Ainda assim, no acumulado de 12 meses, continua acima da meta perseguida pelo Banco Central. E a pergunta que fica agora é: como é que vai ser o segundo semestre e como o Banco Central vai reagir e vai agir durante a próxima reunião do Comitê de Política Monetária que acontece em agosto? Sobre isso, converso agora com Samuel Barros, professor de Finanças do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer estar falando com vocês sobre um tema tão importante para o país. Sem dúvida, professor. Eu queria começar perguntando exatamente sobre o comportamento do IPCA mensal. O 0,16% em junho, a leitura mensal mais baixa desde outubro do ano passado, quando avançou 0,09%, mas abaixo da projeção de 0,31%, que era a mais frequente no mercado. Eu queria entender exatamente se esse avanço menos ostensivo, menos expressivo do que o mensurado pelo mercado, ele teria alguma explicação mais estrutural ou seria um impacto sazonal apenas? Bom, vamos lá. Quando a gente olha a inflação desse mês de junho, os maiores impactos negativos que a gente tem são diretamente relacionados à parte de alimentação. Então, você tem toda uma parte de alimentação bastante significativa, com redução bastante alta. No entanto, fenômenos que a gente já vem acompanhando com algum crescimento, por exemplo, energia, eles também tiveram uma alta mais elevada do que aquilo que a gente estava prevendo. Quando você olha essa diferença de 0,16 para o 0,30, 0,30, 0,32 em algumas casas, que era o esperado para esse mês de junho, o maior apontamento que a gente enxerga foi uma redução mais significativa em alimentos do que era projetado anteriormente, e também uma parte toda de redução na parte de combustíveis em virtude do arrefecimento da guerra que tem acontecido lá no Golfo Pérsico. Então, você tem todo um conjunto de fatores estruturantes que podem sim ser considerados que vão ser arrastados para o próximo mês e, consequentemente, se nada mais mudar, se o mundo continuar buscando a paz, que esse é o desejo, e também a gente enxergar os alimentos sendo controlados e a energia com um pouco mais de menos calor em seus aumentos, a gente deve ter uma continuidade de alívio inflacionário, ainda não sendo projetado para frente um resultado que esteja dentro da meta, dentro da banda de meta inflacionária brasileira, mas bem melhor do que aquilo que estava sendo projetado no mês passado. Pois é, professor Samuel, você menciona se nada mudar, o mundo acaba, na verdade, mudando a cada minuto. Eu queria entender, dado esse comportamento, desse ponto de vista mais qualitativo do comportamento do IPCA, se a gente analisar a sensibilidade do arrefecimento do avanço do preço dos alimentos, por exemplo, mas você menciona também essa pressão do ponto de vista da energia, dessa variação do preço de energia, a gente percebe sensibilidades diferentes também à política monetária. Se a gente olhar para essa taxa de 12 meses, agora 4,64% acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, inclusive, dá para a gente projetar se o Banco Central, esse Comitê de Política Monetária, teria espaço para, de fato, fazer mais um corte de 0,25, como é projetado por boa parte do mercado? O mercado acredita que sim, tá? Se a gente tiver, principalmente na saída do IPCA 15 desse mês, que vai ser antes da próxima reunião do Copom, a mesma tendência, o comportamento sendo confirmado de uma inflação um pouco mais controlada, a esperança da redução de 0,25 agora para a próxima reunião é possível. Tá? Já tem casas considerando que a gente fecha o ano aí na casa de 13,5, 13,25 no IPCA. Eu sou um pouco mais conservador. Eu acho que a gente deve fechar o ano ali na casa de 14, 13,75. Então, existe um espaço ainda para a gente falar em redução de taxa de juros, mas também depende de um conjunto de fatores, principalmente de mercado externo e de comportamento de governo. Afinal, a gente tem uma questão fiscal relevante no Brasil. Se esse comportamento de governo acontecer, o mercado externo se comportar de maneira mais previsível e também os efeitos inflacionários brasileiros forem confirmados, essa queda agora de junho for confirmada no IPCA 15, a gente tem uma expectativa de 0,25 para a próxima e, quem sabe, mais uma redução
de 0,25 mais para frente. Então, não é uma escolha simples, não vai ser uma decisão fácil do Copom, mas é uma decisão possível. Professor Samuel, a gente acompanhou na última segunda-feira, antes dessa nova rodada de ataques mútuos entre Estados Unidos e o Irã, um arrefecimento, pelo menos das projeções de inflação mensuradas pelo Boletim Focus, publicado pelo Banco Central, passou, depois de sucessivos aumentos dessa projeção, de 5,33% para 5,3%. Com a perspectiva também de uma Selic, ao final de 2026, de 14%. Eu queria entender exatamente se a Selic num patamar tão elevado, ela não seria inclusive suficiente também para trazer essa inflação para a meta, principalmente mais próximo do centro da meta de 3%, e entender exatamente se a gente, a partir da próxima segunda-feira, deve ter algum tipo também de reavaliação por parte das instituições financeiras acerca desses principais índices macroeconômicos. Bom, se a gente levar em consideração que o resultado da Selic saiu na sexta-feira, não deu tempo de ajustar muito as casas. Então, as casas ainda não mexeram muito nas suas projeções. Certamente o Boletim Focus, que sai na segunda-feira, ainda vai sair muito refletido o resultado da semana anterior. Então, esse resultado do IPCA de sexta, o impacto vai ser pequeno no Boletim Focus. Então, as expectativas para a próxima semana é manter uma certa estabilidade. É claro que durante a semana, a gente vai ter a saída do IBCBR, que é um indicador relevante de consumo no Brasil, e você também tem toda a discussão dentro do mercado. Junta com essa história toda, que existe uma discussão importante de carry trade japonês aqui no Brasil, de entrada de dólar, principalmente, de câmbio para cá, que também ajuda no arrefecimento da inflação. Então, a semana ela vai ser muito relevante para a gente entender o que vem ou o que o mercado espera de resposta do Copom para a próxima reunião. É claro que isso também depende dos Estados Unidos e do Irã voltarem a sentar numa mesa para conversar sobre uma potencial trégua, já que a trégua anteriormente acordada hoje já não existe mais. Isso pode influenciar o preço do combustível, e se você levar em consideração que já houve um pequeno soluço no final da semana passada em virtude dos novos ataques, isso vai influenciar o preço da logística no mundo, por sua vez influencia o preço da logística no Brasil, aumentando o nosso risco inflacionário. 14% é uma taxa alta, é uma taxa bastante sensível, mas quem vai definir, quem cuida disso com muito cuidado é o Banco Central. Eu te diria, como analista externo, que 14% é uma taxa bastante alta e bastante considerável. Ela sim é capaz de segurar, desde que o governo também faça o dever de casa. Professor Samuel, a gente acompanhou durante essa semana essas discussões e pelo menos uma intenção expressa do ministro da Fazenda, Dario Dorigan, de revisar essa série de subvenções, subsídios anunciados aos preços dos combustíveis. Eu queria entender, se principalmente pensando nesse comportamento do preço do diesel, que a gente sabe que contamina toda a cadeia de produção, a inflação pode contaminar toda a cadeia de produção, se a gente pode acompanhar algum tipo de impacto exatamente dessa revisão dos subsídios ao diesel. Essa revisão de subsídios ela já era esperada, já era algo que o mercado já desejava há algum tempo, até porque você teve o petróleo voltando a patamares razoáveis de negociação. A gente vai sentir, é natural, é uma expectativa que o mercado sinta efeitos disso, mas se o resto dos fenômenos que impactam diretamente a inflação continuarem comportados, é algo bastante controlável, vai ser alguma coisa perto de 0,1%, 0,2% no efeito total da inflação. Então, é algo desejável, essa redução de subsídios, até porque o mercado precisa andar com as próprias pernas. Não é o governo suportando e a própria sociedade suportando os efeitos que vai fazer o mercado se comportar o melhor ou pior. Então, é importante essa redução de subsídios nesse momento. É claro, se o mundo voltar a um caminho estranho, que era o que estava no passado, esses subsídios podem voltar à mesa, podem voltar a ser discutidos, mas no momento eles não são tão necessários assim, porque o efeito direto sobre a inflação logística seria pequeno. Conversei com o Samuel Barros, professor de finanças do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Prazer, fico à disposição. Nós também. Um abração.